É seguro dizer que o edital do concurso do TSE unificado para o cargo de técnico judiciário surpreendeu muita gente. Ele veio muito diferente do que a maioria das pessoas esperava. Eu nem diria a maioria, eu diria todo mundo. Ninguém esperava o edital da forma como ele veio. E é sobre esse edital que a gente vai conversar hoje. A forma como ele veio, ao mesmo tempo bem enxuto, também ao mesmo tempo bem complexo, digamos assim, bem diferente daquilo que estávamos habituados para os concursos de técnico judiciário. Vamos lá, meu nome é Daniel Lopes, eu sou analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, passei em 5º lugar no meu concurso. No final desse vídeo eu vou passar para você uma dica imperdível, então assiste até o final. Bom, primeiramente eu quero repassar com relação aos editais anteriores o que se esperava a respeito do concurso de técnico do TSE unificado. Primeiramente, o que mais se esperava, e aí eu acredito que a maior mudança de todas foi que direito eleitoral sempre foi a matéria mais importante de todas. Direito eleitoral sempre foi a alma do concurso da Justiça Eleitoral, e isso não só para o meu concurso, tá? Isso para todos os concursos que os tribunais regionais eleitorais sempre fizeram. Agora, com esse concurso do Tribunal Superior Eleitoral, que ele acabou unificando todos os regionais, veio uma mudança muito substancial com relação a isso. E a principal mudança está justamente nessa questão, porque direito eleitoral, que sempre foi parte do conhecimento específico, sempre foi peso 3 ou peso 2, enfim, a forma como o edital trazia, foi colocado em conhecimentos básicos desse momento agora, né, nesse edital. Então, é uma mudança muito substancial, e aí à medida que a gente for falando a respeito do peso das matérias e de quais matérias estão inseridas nisso que a gente está conversando, vocês vão perceber o quanto que direito eleitoral foi diminuído nesse edital, o quanto que a administração pública e gestão de pessoas foram colocadas em um patamar muito superior. E isso trouxe uma surpresa muito grande, porque é realmente muito inesperado um concurso da Justiça Eleitoral em que meio que nós trabalhamos com o eleitoral, né? Não tem jeito, mas especialmente no período das eleições, acabou sendo diminuído para um peso praticamente equivalente ao de português, enfim. Eu ainda vou comentar, na minha opinião, direito eleitoral ainda deve cair um pouco mais, por exemplo, do que direito constitucional, mas a gente ainda vai conversar. A gente vai chegar nesse momento agora. Sobre essa questão das matérias, né? O que mudou além do direito eleitoral? Nós temos também uma alteração relativamente drástica, mas aí eu vou dizer que não é tanto assim, eu vou explicar, que é a de direito administrativo. Direito administrativo também sempre esteve no topo do topo nos concursos da Justiça Eleitoral. Sempre foram as maiores matérias, direito eleitoral, direito administrativo, direito constitucional, mas aí a gente teve uma alteração bem grande também nesse sentido, porque direito administrativo também foi colocado em conhecimentos básicos. Mas aí tem um detalhezinho em direito administrativo que ele não vai se equivaler à questão do direito eleitoral, porque direito administrativo, de certa maneira, acaba sendo cobrado em gestão de pessoas. Porque gestão de pessoas que está lá inserido em conhecimentos específicos tem a Lei 8.112. Isso acaba inserindo uma parte de direito administrativo em conhecimentos específicos. Ainda assim, causa um certo choque, porque a gente não imagina que todas as questões de gestão de pessoas venham cobrando a Lei 8.112, até porque ela é uma lei só. Vamos lembrar como era antigamente. Antigamente, nos outros concursos, sempre cobrava normas aplicáveis aos servidores públicos federais. Então a gente tinha ali a lei do processo administrativo, nós tínhamos ali lei de improbidade administrativa, e esse edital veio tão diferente, que ele não cobrou essas coisas. Ele não cobrou para direito eleitoral, por exemplo, inelegibilidade, coisas que, assim, praticamente inimagináveis, né, qualquer pessoa imaginaria que cairia isso. Bom, tudo bem, e o que mais? Informática. Informática também, que era uma matéria praticamente certa, a gente imagina informática no dia a dia da atuação do servidor público. Inclusive, nós que trabalhamos em cartório eleitoral somos responsáveis por realizar as atualizações dos computadores, por fazer ali downloads, enfim, a gente mexe
diariamente nos computadores. A gente que é responsável, não existe uma equipe técnica que vai até o cartório eleitoral para resolver os problemas de computadores, não. Quem faz são os servidores. Então, assim, de certa forma, causa um certo espanto não existir cobrança de informática na prova também. Muito espantoso. Ao mesmo tempo, eu sei que tem muita gente que está dando aí, graças a Deus, por não ter algumas dessas matérias. Agora vamos para o outro lado da moeda. Administração pública, nós temos também gestão de pessoas, matérias que estão no peso máximo do máximo do máximo, coisa muito pesada mesmo, e são matérias que têm um peso 2. Como que a sua prova vai ser dividida? São 50 pontos para conhecimentos básicos e 140 pontos para conhecimentos específicos. Embora sejam 70 questões de conhecimentos específicos, elas possuem peso 2. Em razão disso, nós temos 140 pontos para conhecimentos específicos. Agora, se nós pegarmos 70 questões e nós entendermos que nós temos apenas 3 matérias de conhecimentos específicos e nenhuma delas, por exemplo, é direito eleitoral, nós temos somente gestão de contratos, que é também aí mais um peso em direito administrativo, também porque cai a lei de licitações. Nós temos também gestão de pessoas e administração pública. Perceba que a prova ganhou um ar muito maior de administração de fato. Então, esse nome técnico judiciário, área administrativa, de fato agora está ganhando um peso muito maior essa nomenclatura e pode ter sido o fato de exigir ensino superior. Só que o ensino superior em técnico judiciário pode ser em qualquer área de formação, então eu acredito que talvez não seja isso. Eu acho que é mais o padrão de cobrança do TSE mesmo, que espera ali uma formação diferenciada dos funcionários que vão ingressar agora na Justiça Eleitoral. Não tanto vinculado ao direito eleitoral em si, que eu acho que eles pensaram assim, a gente vai deixar isso para o analista judiciário, área judiciária. Agora, a parte administrativa, a parte da gestão de pessoas, a parte da questão de contratos, de licitações, nós vamos depender do técnico judiciário para essas questões. Assim, com relação ao dia a dia do serviço, é um pouco complicado, porque, na minha opinião, deveria ter um pouco mais de direito eleitoral. Direito eleitoral, na minha opinião, não tinha como não estar em conhecimentos específicos, mas não adianta a gente ficar aqui, discutindo o sexo dos anjos, a gente simplesmente segue aquilo que está no edital. E aí a gente precisa se preocupar muito com relação a essa distribuição de matérias do edital como veio. Porque a gente não adianta a gente ficar pensando assim, vou dedicar boa parte do meu tempo, 50% do meu tempo para direito eleitoral. Isso não vai funcionar. Porque boa parte da sua prova é de administração pública, é de gestão de pessoas. Lembra que 140 pontos estão distribuídas entre essas 3 matérias e nenhuma delas é direito eleitoral. Somente 50 pontos que vão ser distribuídos entre direito eleitoral, entre português, direito constitucional, direito administrativo. Olha só, nós temos 50 pontos para serem distribuídos entre essas 4 matérias, gente, é muita diferença. Conhecimentos específicos, nós temos 140 pontos para dividir entre 3 matérias. Conhecimentos básicos, nós temos 50 pontos para dividir entre 4 matérias. A diferença é brutal. Então, primeiramente, você precisa fazer com que isso reflita no seu cronograma, certo? Você não pode mais... E aí você vai me falar, Daniel, mas essa parte aqui de direito constitucional é muito grande, eu preciso de muito mais tempo para estudar isso. Perda de tempo, certo? Você precisa ter uma forma de estudar essa matéria que não exija tanto do seu tempo assim, certo? Você precisa gastar o tempo que seja relacionado ao tempo que exige de fato a sua prova. Então, se você vai ter, por exemplo, 50 pontos, ali 25% da sua prova vai ser gestão de contratos, você precisa dedicar 25% do seu tempo de estudos para a gestão de contratos. Se 25% do seu tempo da prova também vai ser gestão de pessoas, 25% do seu tempo de estudos precisa estar vinculado à gestão de pessoas. Esqueça aquela antiga distribuição. Direito eleitoral não veio com aquele peso todo que se imaginava que todo mundo do direito eleitoral imaginava, da justiça eleitoral imaginava. Então, a gente precisa dar um reset
a gente vai aproveitar tudo aquilo que a gente tinha, mas o que vai fazer toda a diferença nessa prova é administração pública, gestão de pessoas, gestão de contratos, tá bom? Muito cuidado com isso. Aquela parte da matéria básica é como se a Justiça Eleitoral estivesse dizendo assim, a gente já espera que você saiba isso. Isso é o mínimo do mínimo que a gente espera de você, que você saiba direito eleitoral, que você saiba direito administrativo, direito constitucional e português. A gente espera de você já isso, o mínimo. Agora, você que já estava estudando, bom, né? Não chega a ser tão catastrófico também, porque em tese você já estudou essa parte da matéria, certo? Se você está começando agora também, corra atrás, dá tempo de você correr atrás. Inclusive eu vou recomendar para você um evento que a gente vai fazer no dia 17 de junho, 20 e 30, marque na sua agenda e também eu vou deixar um link aqui para você acessar o nosso grupo. E aí no nosso grupo você vai recebendo mais e mais informações. A ideia é transmitir para você a minha experiência de aprovação para permitir que você também passe por uma experiência positiva. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.